Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast Hope Hour. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Aqui com a minha amigona Taniele. E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que você tá aqui para mais um episódio. Já pega aí esse link, compartilha, joga no grupo, vai lá no Instagram, vai no TikTok, não sei, mas compartilha, porque a história de hoje também é uma história muito especial e eu tenho certeza que você vai ser marcado e outras pessoas também. Fica aí, viu? Isso só é possível graças aos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores amados. DX Data Center, você que tem aí a necessidade de contratar um servidor, a menor latência do Brasil você vai encontrar na DX Data Center. Procura o pessoal, eles estão prontos para te atender. Nós também temos a Matriz Office, móveis para escritórios. Eles atendem em todo lugar do Brasil. Vocês podem procurar eles também, você que quer um móvel legal para o seu... De qualidade, de móvel de qualidade, você vai encontrar na Matriz. Seu home office, eles estão prontos para te atender. Aqui em Palmas também tem a rede Real, Supermercado Real. Nosso muito obrigado a vocês. Melhor pão de queijo, a melhor carne, tudo de melhor qualidade vocês encontram lá no Supermercado Real. Dom Vigílio, nossa parceira de sempre, nosso muito obrigado. Conte sempre conosco. Nós contamos sempre com vocês. Se você quiser pedir uma pizza, como diz o Thales, antes de terminar esse episódio, vai estar aí quentinha na sua casa. E com muita alegria eu recebo aqui os meus amigos lindos, queridos, incríveis, Catriel e Karina. Quase uma dupla. Se você... É uma dupla, né, Marcos? Os melhores fotógrafos de Palmas e do Brasil. Glória a Deus. Fotógrafos. Você também é videomakers. fotógrafa? Sim. Uau. Ela conseguiu deixar minha esposa mais linda ainda com as fotos dela. Não acredito que foi você que fez aquelas fotos. Foi. Você tem que ir lá no estúdio depois, Aí. conhecer e tal. É Esse isso aqui já aí. tá alinhado do espírito. Esse aqui. Amém, glória a Gente, Deus. eu admiro muito vocês e quando eu ouvi uma partezinha do testemunho de vocês, eu fiquei assim impactado. Glória a E Deus. hoje o Brasil, as pessoas vão ser impactadas por esse testemunho Amém. também. Amém, em nome E de Jesus. eu queria que vocês contassem quem são vocês, de onde vocês são, as origens ali, tudo que culminou para que essa história que nós vamos contar hoje acontecesse. Sejam livres, fluam. Primeiro a Karina, né? Primeiro as damas. Obrigada, meu amor. Então, eu sou a Karina Melo Pessoa, sou natural de Guaraí, né? Nasci aqui em Palmas, mas cresci em Guaraí, só nasci aqui mesmo. No outro dia, praticamente, já fui para Guaraí. E fui criada pelos meus avós. Como dizem, eu sou órfã, né? Meu pai, ele se suicidou, eu tinha 8 anos de idade. E minha mãe foi embora quando eu tinha uma semaninha de vida, né? E aí eu cresci ali com os meus avós, os meus tios, uma criança muito amada, né? Que bênção. Rodeada de amor. Mas, assim, uma criança cheia de feridas, né? Cheia de espaços vagos. Porque, assim, como eu sempre digo, criança precisa de pai e mãe, né? Hoje eu sou mãe e eu falo isso, assim, com mais propriedade ainda, né? É muito bom, sou muito grata e muito feliz com a família que Deus me deu, os meus tios e tal. Deus levou minha avó também quando eu tinha 12 aninhos, então foi mais uma Bem perda, recente. né? E aí... Mas, assim, eu sou muito feliz, muito grata. E, assim, eu sempre falo, a gente tem... Como é que fala? Ai, travei, peraí. Eu fico emocionada. Amém. Hoje, depois, quando eu tinha 17 anos, minha mãe apareceu na minha vida de novo. Hoje nós somos amigas. Amo a minha mãe biológica, né? Ela mora nos Estados Unidos. A gente ainda não se conhece, porque ela foi embora, né? E eu já tentei o visto 2 vezes para ir vê-la, mas ainda não rolou, ainda não chegou a hora certa de Deus, né? Porque eu sei... Já bota a hashtag aqui para a Embaixada dos States. Amém. Vamos fazer uma campanha aí. Não, e vai ser um segundo episódio aqui. Vai. Pra contar essa história. Vai trazer A ela minha aqui história pra gente realmente dá um segundo episódio. São muitos detalhes. Dá um filme. Dá um filme. Muita coisa.
E, assim, hoje eu passei por um processo de perdão muito forte, né? Imagino. Porque eu tinha muitas feridas em relação ao meu pai e à minha mãe, porque o meu pai, ele escolheu ir embora, né? E eu já não tinha mãe e tal. E eu pensava, eu cresci, assim, a minha adolescência inteira foi, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus! Já teve vezes de eu dormir fazendo essa oração. Meu Deus, não deixa eu acordar. O que eu tô fazendo aqui? Eu não via sentido nenhum, sabe? Assim. E tudo mudou quando eu conheci Jesus. Isso aí é o próximo episódio. Muita coisa aconteceu. E, assim, eu sou louca apaixonada pelo meu Jesus, porque ele curou as minhas feridas, ele me reergueu, sabe? Eu fico emocionada de verdade, porque tudo que eu sou, tudo que eu construí é ele, sabe? As pessoas falam, nossa, Karina, como você é forte, menina, como você passou por tudo isso e você tem esse sorrisão no rosto. É Jesus. Amém. Ele cuidou de tudo sempre. Lá em Salmos 27, versículo 10, diz que ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Esse é o versículo da minha vida. Uau. Ele cuidou de mim nos mínimos detalhes, sempre. Hoje, a gente tem mais maturidade, né? A gente vai entendendo os Entende processos da mais. nossa vida. E eu olho para trás e eu falo, caraca, obrigado, Senhor, por tudo, A por gente cada vê o detalhe. cuidado, né? Incrível. Exatamente. Incrível, E incrível. você, amigão? Eu não tenho essa história de vida tão, Profunda, né? tão cinematográfica, né? De filme igual a Karina. Eu sou natural ali de Barrolândia, cheguei aqui em Palmas, se eu não me engano, em 2016, mais ou menos. Na mesma época. Que E a gente se conheceu ali na Igreja de Cristo. Isso. Né? Eu era do louvor, a Karina da intercessão, e sempre que eu ia Como subir... foi se cruzar? Como foi se cruzar, né? Sempre, como a Karina fala, sempre quando eu ia subir pro altar para tocar, aí ela ficava em pé aqui de um lado da igreja, né? Aí eu só passava Ele só daquele queria lado passar ali. naquele lado. Todo mundo do louvor indo por um lado e eu sozinho, subindo pelo outro. Sendo intencional. Era desse jeito. Vai ficar a dica aí, Eu acho que galera. acho que ele foi atraído Os pela solteiros. oração. Acho que a intercessão sempre move. Tudo é gerado primeiro na oração. É Aí, verdade. Isso, sou filmmaker, né? Fotógrafo também. Uma coisa que eu peguei depois que eu conheci a Karina. Isso. Porque antes eu trabalhava com outras coisas. E aí a fotografia era a paixão da vida dela, né? E aí eu não tinha isso. Só que aí Começou a estudar. comecei a estudar para ajudar a Karina e Foi. aí acabei Agora ele é gostando. meu chefe. Agora... Não, virou só o chefe agora, né? Isso. Agora eu sou o chefe. Agora ele coordena aí. tudo e tal. Mas eu que Incrível. comecei na fotografia, era o meu sonho, sabe? Eu fazia direito, mas o Catriel sempre perguntava. Dia do direito hoje. O Catriel sempre perguntava, meu amor, qual o seu sonho? O que você pensa assim Sua da sua paixão. vida? Eu falava assim, meu sonho é ser fotógrafo. Aí ele, Sempre já tinha isso. sempre. Eu, adolescente, eu editava as fotos das minhas amigas, aquela câmerazinha antiga que as pessoas... Eu lembro que minha avó tinha uma câmera, uma máquina, né? Que falava, não era câmera, era uma máquina. de que tinha um fotografia. filme. De bater E ela tinha que esconder, porque era a minha paixão aquilo ali, desde sempre, incrível. sabe? Desde pequenininha. Ó, minha avó morreu, eu tinha 12 anos, então, desde pequenininha, real, sabe? E aí eu cresci com isso, com essa paixão por foto e tal. E aí nós casamos, e o primeiro presente que o Catriel pegou as nossas economias, comprou uma câmera pra mim, de segunda mão. A gente casou em dezembro, quando foi em fevereiro, ele fez De isso. que ano vocês casaram? 2017. E Como aí é que ele foi comprou. pra vocês se conhecerem ali? Eu fiquei curioso com aquele negócio do caminho do altar, a moça da Conta aí intercessão. pra aqui. gente como foi que vocês se conheceram até o casório. Como foi, assim, para que tudo acontecesse? Eu acho que a Karina vai lembrar melhor, porque as mulheres lembram dos mínimos detalhes, né? Karine. O pessoal que está assistindo vai, talvez, se identifique, né? O homem sempre fala menos, como vocês já viram. Eu falo bem menos. As mulheres, Eu sou a talvez, sanguínea. um pouquinho... Eu sou a... falem um pouquinho mais. E no nosso relacionamento é isso. Tipo, a Karina é a que mais fala, né? Sempre com mais Eu detalhes. sou mais emoção, mais explosão, mais emoção, mais... isso. E eu, mais espiritual também, é a Karina. Eu sou mais Pé no racional, chão. pé no chão, racional. Eu sou o lado mais, tipo... Que me pega e fala, calma, não vai agora não. Peraí, Segura. foguetinho. Tem um que... Eu tô indo lá na frente. Ele, peraí, não é assim não, calma. Então, conta aí, Vamos Karine. devagar. Como é Não, que foi o amiga? seguinte, eu lá na minha intercessão, de boa, todo culto, Orando. linda, maravilhosa, ungida lá. E aí o Catriel indo pro louvor, sempre. Eu nunca tinha olhado pro Catriel assim, sabe?
De verdade, Deus conhece meu coração e nunca assim tinha despertado assim. Ele sempre falava comigo, me cumprimentava e realmente o pessoal ia por um lado e ele sempre passava ali. Já tinha interesse? Já, Ó, na verdade, ele os meus começou a amigos orar. já sabiam que eu tinha Isso. interesse, porque a Karina é o tipo de mulher que eu acho bonito, né? Magrinha, assim. E eu tinha um Magrinha, cabelão. Magrinha, de óculos, Então, quando cabelão. eles- É o tipo de mulher que eu acho bonito. Aí os meus amigos falavam, ó, tem uma menina lá na igreja. Tem o teu perfil. É. Eles falaram desse Teu jeito, é o número. teu perfil, é o teu número. Quando tu vê ela, tu vai gostar. Aí eu Perfeito. falei, que isso, moça? Qual é o nome dela? Karina. Eu falei, tá bom, vamos ver. Aí quando eu fui, aí, Realmente. dito e certo. Tá vendo aí, amigos que nos assistem, né? Seja como os amigos do Catriel. É, Gostei disso. exatamente. E aí? E aí eu lá na torre, normal. E eu já tinha escutado alguns burburinhos. Ó, o Catriel tá olhando pra você diferente e tal. Só que eu, quieta na minha, Guardado. guardada. Eu tinha feito uma aliança com Deus, inclusive. E aí, eu lá, tal, e ele passava, me cumprimentava. Não era de ficar mandando mensagem, não era na dele. Meu marido é isso aqui, tranquilo, na dele, de boa, sabe? E aí, sei que um dia os jovens saíram pra lanchar depois do culto. E eu raramente ia, era uma coisa assim que eu dificilmente ia, sabe? E aí eu cheguei depois, tava a mesona no lanche. Sempre crente, né? Crente. Mesa Depois enorme. do culto, a gente tem que Isso. comer. E aí, eu cheguei depois. Sei quando eu desci do carro, os meninos, Catriel, não sei o que, aquela algazarra de homem. Eu falei, meu Deus, pronto, esse menino gosta de mim mesmo, não é possível. Tá Esse todo menino mundo quase sabendo, só entrou eu debaixo não. da Depois a mesa. torcida do Flamengo levantou. Foi. Meu Deus do céu. E aí? Esse menino quase entrou debaixo da mesa, sabe? E aí ficou naquela e eu, gente, não é possível. E aí eu comentando com as minhas amigas, e elas, não, já ouvi os meninos comentando. Que ele, inclusive, que ele já fala com Deus algumas coisas em relação a você. Ele começou a orar antes. Ele começou a falar com Deus. Homem de oração Sim. também. Foi. Aí pode ser homem de poucas palavras, mas é homem de atitude. É, muito, muito. E aí, quando ele chegou em mim, pra chamar Como pra foi, gente né? orar, né, ele chegou em mim falando, olha, já Tô falei com orando. Deus algumas coisas, eu tô interessada em você. A Karina tinha duas líderes praticamente, que era a líder, Isso. né, dela mesmo e a apóstola. E a apóstola, eu falei, a primeira Aí- coisa que eu falei, ó, eu só entro em relacionamento se a minha líder e a minha apóstola autorizar. Aí eu tive que falar porque na nossa igreja tem isso, né? É. Aí você fala com o líder vai Isso. te observar Tipo assim, ali um pouco. qual o vai te momento que a observar. Karina tá Horas. vivendo, entendeu? O que ela tá, qual o processo que ela, Sim, entendeu? exato. Isso é Então, os muito nossos, importante, muito inclusive. importante. Nós passamos por esse processo e foi muito legal, muito É bom importante. quando tem obediência também. Isso. Então, foi a primeira coisa que eu falei. Se a minha líder e a minha apóstola disser que não, ainda não. Sabe? Porque eu falei pra ele, eu ainda não tenho, eu não sinto nada ainda, sabe? E ele falou, tudo bem, eu vou conversar com elas. Eu só sei que no mesmo dia, assim, no mesmo final de semana, quando terminou o culto de domingo, eu tava lá na minha torre, intercedendo no culto. Quando eu olho, o Catriel tá falando com a minha líder. Eu quase caí no chão. Quase caiu da torre. Caiu Eu falei, da menino, torre. Vamos como assim? agilizar logo esse negócio, né? Eu falei, menino, como Era assim? duas, então já tinha que Objetivo. Já começar tinha a que falar logo. falar Tinha que Ele já começar, falou né? e Porque o processo tal. ia Top. ser Não, mais já longo. sou fã. E aí a minha líder pegou e falou, não, tá tudo certo, a Karina, ela tá passando por um processo e tá tudo bem, tudo certo. Só precisamos falar com a apóstola, porque ela faz questão, né? E aí, ela faz questão. E aí ele falou com a nossa apóstola também, e ela marcou uma conversa com a gente. Eu lembro que era na quarta-feira, de manhã na igreja. E Viu? nós As fomos. mulheres é bom pra explicar, porque elas Até o lembram dia. o dia, Eu o lembro. horário, De Até manhã. a cor da roupa roupa, dele. a roupa, isso. O E xadrez aí- com listrado. Eu não tenho que todos tá esses usando. detalhes na mente, não. E aí nós fomos pro gabinete, vamos dizer, né? Nós três, nós e a nossa apóstola, e ela conversou com a gente, viu quais eram as intenções e tal, explicou tudo e falou que estávamos liberados para orar, né? Pra gente orar durante 3 meses, pra gente ver se era isso realmente que a gente queria, pra gente se conhecer melhor e tal. Até porque eu ainda não sentia nada. O Catriel já tinha uma coisinha, um sentimentozinho e tal, mas eu ainda não, né? Ela que se Ela apaixonou que por fala, mim né? primeiro. Mas quando terminou os 3 meses, eu já estava Brincadeira. apaixonada. Incrível. A gente se conheceu, eu lembro que a gente ia para a igreja uma vez por semana, orar juntos, né? E a gente fez corte também, que era algo muito importante para mim. É né? muito importante, né? Era algo difícil. muito específico. difícil. Muito difícil, foi muito difícil. Mas era algo muito específico meu. Era uma das coisas que eu não abria mão.
sabe? Eu falo, esses dias eu participei elaborando um material para noivos, né? E uma coisa que eu falei foi isso, que antes de qualquer preparação, o que você precisa fazer é preparar um ambiente Exatamente. ali para Deus no seu relacionamento, né? E em Deus. Isso é muito importante. Foi algo que o próprio Deus fez para a primeira família, né? Então, ele preparou um ambiente. Ali no Éden, ele criou um jardim, né? E nós também, nós precisamos criar esse ambiente para o lugar da presença de Deus no nosso relacionamento. E que incrível que vocês fizeram. E eu lembro isso. também que a gente ia para a igreja uma vez por semana orar juntos, né? E aí a gente começou a estudar casais da Bíblia. Ou seja, a gente orava e a gente conversava sobre... muito, né? Cada semana era um casal. Acho que foi 12, né? Isso, 12 casais, meu A amor. gente A fizemos, gente estudamos estudou. 12 Dica aí casais, pra quem tá assistindo. pegando os A pontos gente pegou lá de positivos, Adão e pontos Eva, negativos. sabe? E a gente conversava sobre os pontos positivos e os pontos negativos de cada casal. O que a gente aprendia com aquilo. E eu fiz uma planilhazinha, né? Cada semana, um casal. E o que a gente queria levar para nossa vida daquilo. Qual era o Incrível. aprendizado, Uau. sabe? Uau. Então, foram, assim... semanas de muito aprendizado, muito crescimento em Deus. Foi a base do nosso relacionamento. Incrível. Uau. Sabe? E aí vocês casaram? Isso, Na aí a verdade, gente- eu já pedi a Isso. Karine em namoro, No final de 3 meses, ele me pediu em namoro, já falando, ó. já falando de casar. já. Isso era em janeiro, nós vamos casar em dezembro. A gente Muito decidido. orou 3 muito. meses. Aí veio a Começamos- confirmação do Senhor. e Teve aí- um mês ali de esperando para falar com os líderes, para ficar tudo certo. Foi 3 meses de Começamos oração. a namorar em janeiro. Foi 3 meses de oração. Um mês ali tentando falar com os líderes e não dava certo. 6 meses de namoro, 6 de noivado. E casamos. Começamos a namorar em janeiro, noivamos em julho e casamos em dezembro. Pronto. O Catriel me chamou pra namorar já com tudo planejado. Ele falou, olha, você é a mulher da minha vida, eu vou casar com você. E nós vamos casar em dezembro. Vamos começar a juntar dinheiro, porque nós vamos pagar a nossa festa, nossas coisas. Nós tínhamos o cartãozinho. O Catriel colocou na etiquetinha do cartãozinho Eu sou casamento. muito organizado em questão Muito financeira. organizado. O financeiro, muito... lá de casa, quem É, faz até é eu. hoje. É Eu o nunca meu fui coach fazer... Eu financeiro nunca fui aí. ao mercado sozinha fazer compra. Meu Nunca. coach de milhas. Incrível. É um perigo. De É viagem. um perigo. Meu Não pode amor. andar sozinho. Não, no mercado sozinho fazer compra. Vocês eram daqueles É um também, perigo. assim, que lia o Cantares. Beija-me com os beijos. Não. Esse é o tipo da Karina. Mas vocês Esse é- partiram vocês logo pularam. pra... A Karina é a aprender parte com os romântica. casais. Foi. A Karina é a parte romântica também Eu do sou a relacionamento. parte romântica. E vocês casaram e... Aí, E aí que entra Como foi? a nossa participação aqui, né? De É, verdade no exatamente. Conta pra podcast. nós. Porque assim, a gente é jovem, casamos, e aí no casamento entra uma das maiores dificuldades, né? Sim. Que existe Diálogo. diálogo, isso é uma parte, né? Mas é a convivência de duas pessoas Debaixo de diferentes, um né? teto. Aham. Duas pessoas que foram criadas completamente diferentes debaixo do mesmo teto. E é E igual aí? também eu falava pro nosso pastor, né? Pastor, como que Deus uniu duas pessoas tão diferentes? Nós somos muito diferentes. Isso. Nós Inclusive, somos- um beijo pro nosso pastor amado, pastor Wagner, pastor Ana Rúbia, que nós amamos. Fazem parte da nossa vida, da nossa história. A gente só tá junto hoje Graças ao nosso a pastor, Deus e aos porque nossos a gente tem uma pastores. liderança que realmente É, é diferente. Chegou Cuidaram de junto, vocês, sabe? né? É diferenciado. Exatamente. exatamente. É, Nós amanhã. somos... É muito importante que a gente seja acompanhado por um Sim, líder é que o poder do corpo de Cristo. Exatamente. Principalmente no casamento, né? Foi primordial, assim. E aí, o Catriel falou da convivência, né? Que nós somos muito diferentes. Hoje nós já aprendemos a lidar com as nossas diferenças, vamos aprendendo cada dia mais. Mas, assim, no início foi um caos. Quais que eram essas diferenças, assim, as A principais? principal, pra mim, era o diálogo. É. Meu marido é isso aqui, eu calado, na praticamente dele. não falo. Hoje eu já tô gastando todo o meu repertório de palavras sou- aqui. E, a E Karen- eu falo e muito, a eu gosto dos Karina detalhes, gosta. eu gosto de saber o Você que, gosta que de ele... conversar. Eu gosto que me ouve, eu quero saber o que ele tá sentindo, por que aquilo aconteceu, Por que sabe? ele tá calado? Eu sou- Isso. Eu falo assim, você não vai falar nada, meu amor. Ele, meu amor, não tenho nada pra falar. Eu, como assim? Como eu já... A Karina gosta muito de conversar, eu gosto mais de agir, de fazer. Exatamente. E como que foi quando vocês Exatamente. identificou E aí isso? começou aquele negócio, sabe? Da falta de diálogo, e eu em cima, tentando, e o Catriel... Porque é o jeito da pessoa, entendeu? Então, uma dica aí pros
para as pessoas que vão casar. Conheça o temperamento do seu cônjuge, sabe? Sim. Assim, conhecer bem a fundo isso, porque isso faz total diferença, é muito importante. Né? E o Catriel mais calado, e eu comecei a me sentir sozinha. Comecei a dar ouvidos à mente, porque algo muito vozes, perigoso. né? As vozes, né? Uma das nossas maiores lutas, eu acredito, como cristãos, é a nossa mente. Né? E eu comecei a não falar mais e a ouvir só aqui. E começou a virar um caos, assim, a minha cabeça, o meu coração, sabe? E aí eu cheguei ao ponto de arrumar minhas coisas e ir embora. Depois de quanto tempo? 4 anos. Mas- A primeira vez que eu saí de casa. É. Foram duas Nós Então, vezes. passamos a por cri- duas duas crises. Essa foi a crises. primeira crise do casamento de vocês, Foi. então. Isso. Foi. E vocês resolveram? Como? E aí conversamos e tal. A Karina arrumou as coisas, saiu de casa por 7 dias. Foi, Na 7 primeira Daí crise. Da primeira crise. Isso eu Uma lembro. semana, foi. Uma semana. E aí voltei. Não, vamos melhorar, vamos conversar mais. Porque, assim, eu acredito que uma das chaves de um relacionamento é o diálogo. Porque você precisa expor o que você tá sentindo. Não tem como adivinhar, não tem como. Sabe? Que o homem, às vezes, É tem muito essa difícil. dificuldade. É Tem muito essa difícil. dificuldade. Eu Hoje eu também não consigo sou. lidar muito mais. Eu tive que Sabe? aprender isso também no meu casamento, de O conversar, homem de tem falar. mais. Porque antes eu era bem... E outra Mais coisa calado, também, mais de amigo, eu sempre fui a romântica, a sonhadora. O Catriel falava que eu tinha a síndrome da Barbie, das princesas, aquela coisa. Sonho. Meu É amor, porque, como a casamento gente não falou, é né? isso. relacionamento- A criação é diferente. A Karina foi criada pelos tios, né? Não teve pai, não teve mãe. E aí foi criada pelos tios que deram tudo o que ela queria. Isso. Tipo, era suprida em tudo, né? Ah, eu quero, por exemplo, coisa simples, né? Eu quero um lanche, tá aqui. Na hora, assim. Todo dia eu quero um lanche, tá E aqui. ficar com a vovó também, né? Aí depois que a gente casa, é diferente. Eu já Não fui é assim. criado de uma Sim. forma mais simples, não tinha tudo que eu queria. É. E aí a Karina fala, não, vamos lanchar hoje. Não, não pode. Se a gente Olha, meu amor, lanchar, tem as contas pra pagar. se a gente lanchar todo dia, É. não vai ter dinheiro para pagar a energia, a água, as Sim. coisas, o aluguel, né? Sim. E aí, tipo assim, são duas... É que nem a gente tá falando, a gente é muito diferente desde a criação. Entendi. E aí sempre deu esse choque Ô, muito Karina, grande. mas isso que você tá Isso. falando, a questão do diálogo, ele é tão importante, É. não só na vida do casal, mas eu acho que em tudo Em hoje. tudo, mulher. Dentro em do tudo. reino, na igreja, com É. os amigos. E quando se Exatamente. trata do lar, Do né? lar. Quando envolve marido, filhos, realmente o diálogo, ele tem que ser algo... realmente, você tem que escolher. Acordar e escolher, porque senão a gente fica na nossa caixinha e tá tudo bem. Exatamente. Vocês eram daqueles que iam conversar com os líderes de vocês também? Então, a em relação gente... essa Só a quando gente já tava uma bola Muito de feio, neve. né? Já tava horrível. Ah, Só. Esse é outro problema, né? Esse que é outro muitas problema. vezes a gente deixa pra ir É, quando já Quando o tá negócio ruim. não tem mais jeito. exatamente. Né? A gente não Já tava conversa. insuportável pra mim. Porque o que eu pensava? Meu Deus, olha o que eu pensava. O que o inimigo coloca na nossa mente? Porque o nosso coração é, de fato, muito enganoso. Então, eu sempre falo, cuidado com o que você ouve, com o que você vê, né? Principalmente quando você tá passando por esses processos. E aí, Rede social, né? Cuidado com a Rede rede social. Os olhos são a janela da alma, né? É, A nossa Exato. alma e a rede querer- social, o pessoal só posta o que é Exatamente. bom, né? E a Karina era muito ligada em rede social. é... Tipo, casaizinhos da rede social. que Vivia mostra... enviando pro meu marido, olha, que precisa... Nossa, olha só, Meu que amor, romântico a esse vida não é esse- assim. Ele falava, Aí meu tem que amor, a ter, vida tem que não ter é muito assim. cuidado, né, com a rede A social. vida não é um morango, meu amor. Na verdade, a rede social é assim, uns 10%. Na verdade, É, assim, só. vocês que hoje trabalham com rede social sabem. Aí né, vocês que entendem, quando você né? coloca algo Demais. de que não é positivo, tô doente hoje. Seu engajamento vai lá embaixo. Até a gente do Hope, às vezes a gente posta umas histórias assim mais difíceis e sofridas, de repente, ó, o engajamento vai lá embaixo. Fala, gente, Exatamente. me dá um conteúdo de É identificação. porque nós temos dificuldade de lidar com coisas difíceis. Lidar com um dia mal. É, lidar com uma Ou questão que de é a Exatamente. ficção, né? Aquilo que, não, é bonitinho, tá na moda isso, então eu quero só isso, quero só ser inspirado por coisas boas, né? Exatamente. Não, nem com Cristo é assim, na verdade. E aí, quando ele nos chama, né, ele fala, né, quer me seguir, né, mas pega sua cruz, nega a si mesmo. Então, não existe essa fantasia. Não existe existe, uma exatamente. realidade, né, que precisa um preço. E o preço que Jesus pagou por nós foi caro. Exatamente. Então, é preciso Aí você saber lidar descobriu, com o né? dia mal, é preciso lidar com as crises, Aí a Karina né, descobriu como é a Descobriu o vida lado Foi. difícil da vida. de casada. Foi. E na difícil. segunda crise, como é que vocês passaram? Pois é, aí passamos pela primeira, voltamos e tal, aquela coisa, mas na segunda foi mais difícil. Veio assim com
com 3 vezes Porque mais de fato de a gente força. a gente separou, ok, aí juntou de Retornaram, novo, né? só que de fato não mudou. Mas A era ainda o gente diálogo? não- A gente não Se foi... posicionaram, Isso, sim. a gente Pouco- não foi na pouco raiz do diálogo. problema, sabe? Pouco sei. diálogo ainda. Assim, Não porque foi quando cirúrgico. Exatamente. Quando você quer... Você precisa de transformação. Então, eu sempre falo para as minhas amigas, você precisa identifique qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, porque você vai buscar em Deus aquela raiz, aquilo. O que te dá gatilho, sabe? Então, você tem que buscar aquilo para gerar transformação de verdade. E aí, da segunda vez, foi mais difícil. Eu passei 5 meses fora de casa. 5 meses. Eu arrumei minhas coisas. Eu lembro, eu saí de casa surtada, assim. Mas eu já tava em um nível... Isso aí já é... Nós conhecemos do mundo espiritual. Nós já sabemos que já é um outro nível, né? Eu já não queria orar mais. Eu já tava, tipo assim... não quero mais, tô cansada. Olha a frase que martelava na minha cabeça. Eu só quero ser feliz. Essa é uma frase perigosa, Meu Deus. perigosa demais. Eu só quero ser feliz. Eu falava assim, eu sou tão nova, tão bonita, tão inteligente. O que eu tô fazendo aqui? Não dá certo, ele vai ver a vida dele, eu vou ver a minha vida. Eu só quero ser feliz. Olha a mentira aí, Meu né? Deus. Gente, que negócio perigoso. Meu Deus, eu tenho, assim, pavor dessa frase hoje, né? Porque quando a escama dos nossos olhos caem, né? E a gente consegue enxergar de verdade, a gente volta para a realidade, a gente fala, meu Deus. Mas nesse tempo que você tava com essas vozes, você não lembrava do início, do princípio, como foi Não. precioso, Por quê? tudo que vocês realmente... Vocês só enxergam o problema Por ali, quê? né? Porque eu não estava alinhada. Se eu estivesse buscando em Deus, No espírito, se eu né? estivesse buscando alimentar o meu espírito, eu estaria lembrando do início. Na verdade, aí é uma chave, É né? uma chave, exatamente. Uma chave pra gente não se perder, né? Exatamente. Das duas vezes, aí a Karina sempre tem isso, né? Tipo, saía de casa. Aí eu falei, gente, mas calma, uma coisa que eu sempre falei com ela, né? Não é assim, não. A gente tem que sentar, conversar. Não tá dando certo? Vamos insistir. Eu não te batia, eu não te xingava, não te falava nada. Tipo assim, era um problema de convivência. Ela falou, E era muita E coisa todo dentro casamento de tem mim. isso. E a Karina, o que eu vejo, né? Lógico que tinha muita culpa minha, né? Tô falando assim por causa que ela... 50-50, né, meu amor? O casal 50-50. 50-50. Porque era ela que saía sempre, né? Tipo assim, de casa, saía do casamento, tipo, chutava Olha o o balde, nível, eu saía coloquei do minhas barco. coisas no saco de lixo. Liguei pra minha amiga e falei, vem me buscar agora, senão eu vou a pé. Olha o nível, sabe? Assim, a minha cabeça tava... Eu lembro que a minha apóstola me enviou um áudio de 4 minutos. Eu nem ouvi, eu não queria saber. Meus pastores mandando mensagem. Meu marido desesperado, fez até campanha. Das duas vezes que... 5 meses ele ficou... Como eu tava falando, das 2 vezes que ela saiu de casa, eu sempre ia, tipo, atrás, vamos voltar, vamos continuar lutando pelo nosso casamento. Só que da e tudo segunda vez mais. foi mais difícil, né, amor? Porque eu não queria nem saber. Tipo, ele mandava mensagem, eu falava, não, vai ver a sua vida, eu não quero mais, eu vou ver a minha, eu quero ser feliz. Gente, Tipo assim, o que eu quero dizer, não tinha nada... decidida. Então, não houve nada. Não uma houve traição, nada, não não tinha. Era em questão de realmente- convivência, e porque eram cura, muitas né? pessoas Exato. A diferentes. famosa Aqui, eu precisava. incompatibilidade. Mulher, olha a minha Não, história. igual ela falou, existia uma cura pra ser... Exatamente. Eu acho que todos os meus traumas, todos os meus... Né, tudo veio à Veio à tona no tona seu de uma forma casamento. avassaladora. A Karina E queria um você, casamento você é assim 100% mesmo. feliz, eu acho. A Karina queria um casamento assim, 100% Era, eu feliz. idealizava isso. Entendeu? A por família isso- que você nunca teve. Exatamente, Você essa é outra pro- chave. Eu cresci falando, a família que eu nunca tive, o que os meus filhos nunca tiveram, é isso que eu vou viver, é isso que vai ser, só que não é assim. E você tem, né? Hoje você tem, mas você não enxergava isso. Exatamente. Por conta do mundo da Disney que a gente Sim, O mundo fantasia. da Disney. Disney. Idealiza. Exatamente. E como que foi pra passar essa turbulência? E aí? Na verdade, a gente tem uma Aí vida... entra o sacerdote. Na verdade, a gente tem uma vida antes e depois de um treinamento chamado Método CIS. Que é do Paulo Vieira. Método CIS. CIS, Olha, que é do Paulo Paulo Vieira Vieira. e Camila Olha, Vieira. Paulo, se você quiser nos patrocinar aqui também, você que tá ouvindo. A gente tem uma vida antes Nós e depois. somos Financeira, muito gratos e apaixonados pela casamento, família, convivência até com a família também. É totalmente diferente depois desse treinamento. Tipo assim, a igreja é muito importante. Só que a gente também tem que buscar sempre conhecimento, A gente né? foi em diversas atrás da áreas. O inteligência autoconhecimento. emocional. Isso, É. tem Sabe? muitas Qual áreas. Uniu o foi? natural com o sobrenatural. Exatamente. Qual foi a chave Exatamente. que virou no nosso casamento, que mudou tudo, né? Foi a autorresponsabilidade. Entender que é 50-50.
Eu queria jogar tudo pra ele. Ah, o Catriel, não sei o que. O problema do relacionamento, geralmente era Geralmente isso. mulher é assim. Geralmente era isso, o problema do relacionamento nosso. Ah, é ele, a gente tá assim, é por causa dele. Eu só falava Entendeu? isso. Principalmente, não é querendo tirar o, né, assim, a minha culpa, mas geralmente sempre, Sim. não, tá assim, é por causa que você não me dá carinho, não, é por causa que você não sei o quê, não, é por causa que disso. E tipo assim, a gente nunca assume a responsabilidade pra gente, né? E aí a chave que mudou na nossa mente e que mudou a nossa vida, o nosso casamento foi a autorresponsabilidade. Entender que você é o culpado de tudo que você está vivendo hoje. Você é responsável. Você é responsável. É importante vocês falarem isso porque, assim, vocês são um casal novo, né? Vocês são novos e, geralmente, né, as pessoas querem casar e muitos jovens também casando. Isso é uma bênção, mas é importante ouvir isso. É muito importante. Porque, geralmente, a gente, como a gente é novo, a gente bate um pouco a cabeça para poder realmente ter maturidade e ter essa autorresponsabilidade que você está falando. Muitas vezes é só pela paixão. O que a gente aprende, o que a gente aprende no treinamento, você não muda ninguém, né? Você não muda ninguém. Primeiro você muda. Você muda e aí você transforma. E você transforma tudo ao seu redor. Não é sobre como você vive, né? Exatamente. Não é só o seu cônjuge, mas você muda, você vai transformar ali a sua família, o seu ambiente de trabalho. O importante é você mudar. Exatamente. Entendeu? E eu não enxergava isso. Na minha cabeça era só, o Catriel. Mas é ele que convidou e você aceitou? Não, você aí nós estávamos separados ainda. Eu saí de casa em maio. Foi. E aí o Catriel fez esse curso online, o Método CIS online. Você fica imerso, assim, no final de semana, sabe? E ele ficou imerso dentro da nossa casa lá, sozinho, e fez o curso. E foi, assim, uma virada de chave, sabe? Pra ele. E ele falou, meu Deus, a Karina precisa disso. Ele ficou, assim... Engraçado que ele tava procurando, né? Ele tava. Ele tava procurando muito. Realmente. Você tava de boas e decidida. Eu tava de boas, decidida. De boa. No Senhor e buscando como resolver. Exatamente. Ele deu o máximo dele para resolver. Assim, outra coisa importante, é como eu cheguei nesse curso, né? Indicação de amigos. Ou seja, você também tem que estar rodeado de amigos, de pessoas... De Deus, né? De pessoas de Deus que te impulsionam, que é o Rafael e a Vanessa. Que vale a pena citar eles aqui, por causa que é um casal que tem somado muito na nossa vida. Nós amamos e foi o Rafael eles Damasceno que apresentaram e a esse curso pra gente. A gente teve a crise, o Rafael foi lá em casa, a gente conversou. Tipo assim, pessoas que estão próximas da gente... O seu ciclo de amizade importa muito. Que se aproximam de Deus. É muito perigoso. Por exemplo, a Karina estava longe da igreja e ia conversar com pessoas que não eram da igreja. Exatamente. Amigas, né? É o que eu falei agorinha. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Muito com cuidado. Com quem você anda, né? Ali. Muito cuidado. As suas amizades. Sim. Tipo assim, é importante. Porque quando a gente casa, a gente... Qual é o conselho que ela ouvia, né? Tipo, a gente estava separado. Não... Vamos caçar outra pessoa, tal, não sei o quê. Vai ver a sua vida. Qual o conselho que eu ouvia? Porque eu estava ali mais próximo das pessoas da igreja. Alinhado com né? o pastor e tal. Os amigos da igreja. Não, continua lutando pelo seu casamento. Da sua família. Meu pastor sempre, Catriel, não desiste. Não, a Karina não é assim. A Karina é uma boa pessoa. E tudo vai se resolver. Não desiste. Continua lutando pelo seu casamento. Eu fui umas 2 vezes para o meu pastor falando, pastor, eu acho que já cansei. Eu acho que eu não quero ficar mais lutando, não. Já tem 3, 4 meses aí. Já vamos deixar isso quieto. E o pastor, não, meu filho, persevera. E as amigas Amém, da Karina... glória a Deus. Da honra e glória do nosso Deus. Sim, aleluia, obrigado, Senhor. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu acho que vale a pena. Tipo assim, se você... tem que tomar muito cuidado com as pessoas ali que tá ao seu redor e que você tá pedindo conselho. Porque geralmente, as pessoas, quando geralmente elas casam, né? A história que nós escutamos é que elas não querem abrir mão de amizades, né? E tem que ter cuidado, por exemplo, se a Karina fosse pedir um conselho para uma mulher que tem um casamento infeliz também. Tem que ter muito cuidado com o casal ali que você tá, tipo, se aconselhando. Vou conversar com alguém casado. Mas aquele casal ali também não tá muito feliz. Aquele casal é uma referência para você? Tem que ser um casal referência de Deus, né? Isso, entendeu? Tem que ter muito cuidado com quem você Se você quer construir uma família saudável, você tem que ouvir conselhos de pessoas sábios. Exatamente. Em Provérbios fala que há sabedoria na multidão de conselhos. Exatamente. Né? Então, isso foi muito importante para vocês, né? Então, muito importante. Só que eu fui para Guaraí, né? E aí eu tava fora disso tudo. Eu não queria de verdade. E aí você fez... Karina, você doida. Tava. O pastor falava pro Catriel, meu filho não é a Karina. Tava irreconhecível. Eu tava, tipo assim, eu tava... Na gíria da palavra, eu tava muito doida. Né? Eu deixei minha mente e meu coração, sabe? E aí o ruim é que afetou muito... Você feliz. Mas você feliz. Olha tanto que às vezes a estratégia, né,
das trevas é muito ligado ainda ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque você falou que até deixar de orar você deixou. Sim. Então, uma coisa não no seu casamento impactou no seu relacionamento com Deus. Exatamente. Então, e o seu relacionamento com Deus é o que reflete em tudo. Sabe o que foi? Porque eu joguei pro Catriel toda a responsabilidade das minhas carências. Eu me sinto sozinha. Meu amor, não é o Catriel, você tem que satisfazer em Jesus. Entendeu? Não é o seu cônjuge, não é seus filhos, não é. Você tem que ser inteira, você tem que ser completa em Jesus. Isso é uma das lições do nosso casamento que eu aprendi. E que, tipo assim, hoje, o nosso casamento parece que a gente nem teve crise. Parece que a gente nem passou pelo que a gente passou. A gente que conhece eles, Tânia, assim, de perto. Ouve isso, né, amigo? Fala tipo assim, é uma história que eles contam de alguém que passou. Exatamente. Né? Mas não tem nada a ver com eles. E aí, o que aconteceu? Eu fui pra Guaraí, fiquei lá, o Catriel mandando mensagem. E eu não queria, gente, eu não queria. E eu falava pra ele, eu não queria e tal. Eu queria ser feliz. Eu falava pra ele, eu quero ser feliz. Eu falava pra todo mundo, eu quero ser feliz. E aí... o Catriel fez o curso e tal, e ele sempre mandava pra mim, assiste isso aqui e tal, os links, os negócios e tal. E eu lembro que saí de casa em maio, ó. Dia 26 de agosto. A mulher lembra de tudo, exatamente. Dia 26 de agosto, eu lembro que teve uma live da Camila Vieira sobre identidade. E aquilo eu assisti. O Catriel me fez eu prometer pra ele que eu ia assistir. Que ano? 2021. Catriel, por favor, me promete que você vai assistir. E aí eu tava fazendo nada, falei, vou assistir isso aqui. Tava na cozinha, deixei o iPad lá, ela falando, gente, quando eu vi, eu já tava no chão, já tava chorando, já tava sendo... O Espírito Santo, assim, usou tremendamente a vida daquela mulher, a história dela, o testemunho dela, sabe, pra tocar meu coração. E ali foi o primeiro baque que eu tive, o primeiro baque positivo, né, vamos se dizer. E aí o Catriel fazendo campanha, o Catriel emagreceu, quantos quilos, amor, tu emagreceu? Jejuando. Não, mas também tava me cuidando, né? Sim, mas pensa no baque. Pensa no baque. E aí, ele pegou a carga toda pra ele, né? Não tava dividido assim, os dois orando e tal, não. Engraçado. Porque ele assumiu o papel de Ele sacerdote. assumiu. E outro, isso é muito importante, porque hoje, o homem, ele realmente, quando a mulher inculca, né, no seu caso, com uma coisa, o homem geralmente, igual você tentou fazer, né? Deixar de lado. Mas isso é uma referência para os homens que estão ouvindo, de não desistir da sua esposa, de não desistir realmente do seu casamento, que foi isso que você fez, né? A gente já teve casos e aqui aí... contando, né, que a esposa não desistiu do esposo. Mas agora o esposo não foi ele que desistiu da lutou. esposa. Foi ele que lutou. Uau, Glória a Deus por isso. E aí eu continuei, parece que depois desse baque, dessa live, as coisas começaram a dar mais uma clareada dentro de mim, sabe? As escamas dos nossos olhos vão caindo. E o Espírito Santo entra em ação. E aí eu comecei nossa, mas será? Será? E aí, como eu falei, Deus fala muito comigo através de sonhos. Eu tive um sonho. Uma voz me dizia assim, o que é felicidade para você? Repetia várias vezes, o que é felicidade para você? O que é felicidade para você? E eu lembro que naquela madrugada eu chorei muito, porque eu falei, não, isso aqui não é... Como assim? O que eu tô fazendo, sabe? Assim, Karina, o que é felicidade para você? Você tem certeza que é essa felicidade que você sempre quis, que você orou, que você buscou? O que é felicidade para você? E eu falei, meu Deus. E aí a gente começou a conversar, começamos a alinhar, marcamos uma conversa pessoalmente. Eu vim para Palmas. A gente conversou e tal. Assim, eu ainda estava dura, mas o Espírito Santo já estava trabalhando, sabe? Não estava como no início, que eu não queria de jeito nenhum. O Catriel mandava mensagem, eu olhava, ai, meu Deus, misericórdia. Esse menino mandando mensagem desse jeito, olha o nível. Meu marido, gente, sabe? E aí a gente conversou, começamos a alinhar. Dia 5 de setembro eu voltei para casa. Mas você teve outro sonho também, né? Qual, amor? Do shopping lá que você falou? Foi. Eu tive um sonho muito, muito forte. Isso antes. Foi, eu ainda estava... Foi antes desse do que é felicidade para você. Eu tive um sonho que eu estava... Olha só. Eu estava trabalhando no shopping. E aí, no sonho, eu consigo... Hoje eu lembro do sonho e eu consigo sentir exatamente o que eu estava sentindo no sonho, sabe? Era como se eu estivesse me enxergando. E eu estava lá trabalhando, estava no balcão da loja, e eu olhava para a porta e o Catriel estava entrando com a esposa dele e 2 filhos. A família mais linda, a coisa mais linda. E eu lembro que no sonho eu caía no balcão, assim, ó. E eu pensava, o que eu fiz? Isso aqui... Foi você que escolheu isso, Karina. O que você fez?
sabe? Como se fosse, assim, uma revelação mesmo do que... Se você não se posicionar, é o que vai acontecer. Se você abrir mão da sua família, é o que vai acontecer. E eu olhava ele brincando com os filhos, ele passando com a esposa. Gente, aquilo ali pra mim, sabe? Então, assim, como se eu estivesse enxergando o futuro, né? Karina, cuidado com o que você está fazendo, cuidado. Aquilo que você está abrindo mão, né? Isso, com aquilo que você está abrindo mão. E aí eu tive esses 2 sonhos. Foi muito forte, muito forte. E aí a Karina voltou para casa, que dia? Fala aí. 5 de setembro. Voltei para casa dia 5 de setembro. Curtiram um feriado juntos já. 7 de setembro. Curtiu por Mas causa... ela já tinha feito a mesma capacitação? Não, aí a gente já estava alinhando para eu ir, né? O Catriel correndo atrás de passagem, de tudo. Isso, é a primeira coisa. Isso, para eu ir presencialmente. É o que aconteceu. O Catriel foi atrás da Estância Paraíso. A Karina começou, na verdade, um processo de cura e libertação. De cura e libertação, né? Depois de tudo isso que ela saiu de casa e tudo mais. Foi. E para não ficar acontecendo de novo, a gente Isso, decidiu a gente investir. queria tratar a raiz, realmente. Investir realmente nessa parte para não acontecer mais. E aí mesmo. tem a pastora Zenete lá em Belo Horizonte, né? Da Estância Paraíso. Acredito que muita gente conhece. O que tinha de culto, eu tava mandando a Karina. Tudo que tinha, o senhor tava enviando o tempo todo. Encontro, Foi um encontro mesmo. Muitas vezes investe em coisas naturais, né? E aí ele conquistar a organizou mulher de volta tudo. com coisas. Não, assim, na verdade, a gente investiu tanto no espiritual como em tudo, né? Em tudo, exatamente. A emocional, gente uniu o natural tudo. com Emocional, o espiritual. A gente começou a trabalhar tudo, não só em mim, mas na Karina também. Isso, exatamente. Pra Pra gente tratar realmente. Foi. O problema das pessoas hoje é que elas não querem resolver. Né? Exatamente. Tipo assim, o telefone trincou, eu não vou mandar trocar a tela. Eu jogo fora, pego, compro outro. Exatamente. Não tem mais esse hábito de reatar, resolver as coisas, de consertar. Exatamente. Um abismo gera outro abismo. Exatamente. E aí eu fui lá pra BH, a Catriel organizou tudo, passagem e tal. Lá é um negócio que, tipo assim, não tem vagas. Abriu as vagas hoje, amanhã já cabe. O Catriel conseguiu uma vaga. E aí, enfim, Deus organizou tudo, né? E eu fui, assim, foi um divisor de águas na minha vida espiritual, assim, questão de cura e libertação. E aí começou o meu processo, né? Quando eu voltei, eu lembro que nós estávamos em casa um dia, assistindo... outubro já. Foi outubro que eu fui pro Método CIS. Estava assistindo uma live do Paulo Vieira. E eu estava em cima o Catriel estava tomando banho, eu estava em cima da cama. E eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu quero muito ir no Método CIS. Porque eu acredito muito que vai alinhar muitas coisas dentro de mim, sabe? E, nossa, ano que vem eu quero muito. Meu Deus, me leva, me ajuda. Abre as portas. Fiz essa oração. Gente, 2 dias depois, eu recebi uma ligação do nosso amigo Rafael, inclusive. Tipo assim... Uma oportunidade muito boa. Uma oportunidade muito boa. Incluso até hotel, sabe? Bem baratinho. Gente, nós ficamos assim... Eu chorei muito, porque eu falei, gente, anteontem eu orei. Ficamos muito impactados. E aí deu certo de ir. Tipo assim, era pra... Karina, é depois de amanhã já. Já tem que fechar, organizar as coisas e ir. E eu fui pra São Paulo, fiz lá presencialmente. Foi, assim, incrível, maravilhoso. Nós somos, assim, apaixonados pela família Vieira também. O Método CIS é tipo um encontro com Deus, É tipo um encontro. É tipo um ele é o tempo todo... Não é tirando Deus do centro, por exemplo, é um treinamento de inteligência emocional. Não. Mas Deus está dentro daquele treinamento inteiro, ele dá o embasamento científico e espiritual daquilo, o tempo inteiro citando a Bíblia, o tempo inteiro. Algumas pessoas já me questionaram, né? Mas e a igreja? Vocês tiveram que ir para um treinamento de inteligência emocional para poder se alinhar e tudo mais? Não, mas lá o principal foco, o centro de tudo do treinamento lá é Deus. Foi um a mais, né? A nossa igreja sempre nos amparou muito de tudo, assim, nós somos demais, desde o início. O nosso pastor, como eu contei da nossa apóstola, pra gente começar, foi toda aquela conversa, aquela coisa. Então, a nossa igreja tem essa preocupação, sabe? Esse cuidado. Eu acho que a gente, às vezes, tem que deixar de ser muito espiritual e encarar o problema que a gente tem. Se você precisa de um psicólogo, você não vai ficar só orando, você vai procurar um psicólogo. Porque, às vezes, Karina, o seu problema não era só demônio, sabe? Não era só espiritual, era traumas, era, sabe? Toda aquela bagagem, aquela história, aquela... Graças a Deus, Deus deu a habilidade para algumas pessoas, né, tratarem isso. A sabedoria procede do Senhor, exatamente. Né? Então, ele capacitou homens. Depois que vocês, então, resolveram essa questão emocional, como é que passou a ser o relacionamento de vocês? Depois de todos esses Primeira coisa, a gente começou, até hoje, a gente vê que tá começando alguma coisa. Amor, vamos conversar.
não tá legal. É Tô ruim, sentindo é tal ruim, coisa. mas a gente conversa. Catriel não quero gosta dizer. muito, assim, Não, né? eu Amor, também não porque gosto pra muito ele de tá conversar, tudo não. bem, é porque eu sinto, O homem assim, o homem é né? mais fácil. Mulher tipo assim, sente mais. deu Eu algum ia- probleminha, amanhã a gente nem lembra. Isso, Homem, né? Catriel, desse A mulher jeito. não. Ficar, amor, tô Três- chateada ainda, três- pelo que 5 de aconteceu setembro. ontem à 5 de tarde. setembro. Aí Eu ele, meu lembro amor, o que das datas. aconteceu? Não, vem cá. Vamos... É um Aí a homem mais gente conversa. desligado. Isso, então quando eu falo... Então, assim, uma coisa que eu falo pra ele. Nós jamais vamos deixar chegar no ponto que chegou. Então, quando eu vejo um sinalzinho de alerta, tô começando a sentir alguma coisa, porque o nosso coração, ele é nojento, ele é perigoso, É assim. né? Nosso coração é enganoso, lá em Jeremias já fala, né? Então, quando eu vejo alguma coisinha, tô sentindo alguma coisa, minha mente tá, amor, vem cá, vamos conversar, vamos orar, e aí tô sentindo isso e tal, tal. Pronto. É o Entendeu? cuidar das raposinhas, né? Entendeu? Deixar. Então, esses detalhes não podem ser deixados de lado. Aham. Entendeu? Um relacionamento ele precisa ser alinhado diariamente, porque o amor é uma decisão. Eu escolhi voltar, eu escolhi estar aqui, eu escolho meu marido todos os dias, eu escolho permanecer. A nossa vida é feita de escolhas, entendeu? Eu escolho agir de tal forma, mas aqui você tem que pensar, Karine, tem uma consequência, né? Tem o ônus e o bônus, né? Então você tem que escolher todos os dias. Ah, o amor é lindo, vai, não sei o quê, como é que fala? As pessoas têm uma visão do amor, né? Aquela coisa avassaladora. Platônica, sim. Nossa, não, é uma decisão diária. Eu escolho estar com você, eu escolho te honrar e te respeitar todos os dias. Perdoar. Eu escolho te perdoar, eu escolho ser fiel a você, entendeu? Onde eu estiver, é uma escolha. E entender isso pra mim também foi... É uma chave, né? Nossa, E aí a Karina demais. voltou pra casa, né? Tal, passou por todo esse processo. Que dia que você voltou? 5 de setembro. Que dia que... Dia 18... Até eu já decorei essa Dia 18, 5 de setembro. Dia Eu já 18 sei de também. outubro. Dia 18 de outubro, nós engravidamos. Uau! Nós- E aí é onde vem. As pessoas falam, como assim? Vocês sabem? Oh, meu Deus. O pessoal pergunta, foi planejada a pérola? Aí eu falo, Catriel lógico, fala, lógico que foi, a gente ó. sabe até o dia. Não, mas não foi, gente. Enfim. Não sei nem como que fala. Não, tá, vai, aí nasceu a nossa pequena. Seus detalhes. Ok. Aí veio... Sim, aí nós... presente dia do 6 de Senhor. novembro... Voltei pra casa dia 5 de setembro. Dia 6 de novembro, descobri que estava grávida. Foi muito rápido, né? Descobri que estava grávida. E aí foi, assim, maravilhoso, incrível. Nós passamos por começamos outro processo, né? De amadurecimento, de alegria, assim. E eu sempre falo isso, que a pérola, ela veio para selar o novo tempo na nossa casa, no nosso casamento. Amém. Foi, assim, o fechar de Deus, sabe? Foi, assim, é isso, agora já tá tudo bem, vocês vão viver E tá aqui meu a presente. abundância, sabe? Tá aqui o meu presente, a minha herança, Amém. sabe? E, assim, é a nossa herança mesmo, tudo que nós pérola de temos, é a vocês. nossa pérola, a nossa joia, a E gente ela é sempre fala. linda. Ela é linda Eu vou mesmo. pedir pro editor colocar uma fotinha da pérola. Vamos colocar. Todo mundo Ela é ver. muito linda. Tá E ela princesa fez um demais. ano agora, sábado. Hoje tá fazendo uma semana, né? Um ano e uma semana. E, assim, mudou a nossa vida total, porque quando nós nos tornamos pais, né? Muda realmente tudo. Vocês ainda não sabem, mas vão saber. Amém. Muda Amém. tudo. Em breve. Mas, assim, a melhor Muita coisa... profecia, né, amigo? É a coisa... tô profetizando, no muita nome de profecia Jesus. aí, ó. É a coisa mais difícil que a gente faz, mas é a melhor coisa do mundo. É Acredito. as duas coisas ao mesmo tempo. Qual que é o conselho que vocês deixam para os casais que passam também por essas dificuldades que vocês passaram? Primeira coisa, conversem muito. Conversem muito, abram o coração para o outro, sejam amigos. Acho que isso é muito importante. Além de ser namorados, um casal, sejam amigos. Acessem o coração um do outro, E tenham sabe? a autorresponsabilidade de entender que você Isso, que não é só culpa do outro. não é culpa do outro, é você. É você que precisa mudar, é você que precisa melhorar. Se você mudar, se você melhorar, a outra pessoa, consequentemente, vai mudar e vai melhorar também. Aí você também, né? Todo mundo avisa, mas quando a gente está apaixonado, ninguém vê isso. Você não tem a capacidade de mudar ninguém. Quando Exatamente. todo mundo que está namorando fala, não, quando casar muda. Não. Todo mundo fala isso e o pessoal não escuta. Gente, não muda. Continua a mesma coisa e talvez até piora, porque tu vai...
Às vezes, conviver com aquilo 24 horas. Conviver 24 horas. Quando você tá namorando, a pessoa fez uma coisa que você não gosta, Você vai pra casa. Você vai pra casa. Esquece. Né? E depois que casa, vai pra casa onde? É a mesma não tem casa. Como. Não Exatamente. tem outra casa. Tipo assim, não tem outro lugar. Eu acho que a maior chave que virou o nosso casamento, como eu já Sim. falei, foi essa autorresponsabilidade. Sim. Outra coisa também que eu sempre falo é cuidado com o que você ouve e com o que você vê. Quem Os que você tá amigos. ouvindo? Onde que você tá buscando seus conselhos? As muitas Sabe? vozes. Exatamente. Gente, Isso é outra coisa que eu deixo de conselho para as pessoas que estão nos ouvindo. Cuidado com o que você vê. A Bíblia fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, né? Então, cuidado com o que você está vendo nas suas redes sociais, cuidado com o que você segue, com quem você segue. Cuidado com as suas redes sociais, né? Que é Cuidado. esse mundo fictício que Exatamente. só tem coisa boa lá. Onde aquilo você ali está é buscando só seus um conselhos? Para papel, quem você né? está Um contando suas personagem. dificuldades? Sabe? Cuidado com aquilo que você ouve. Porque, às vezes, uma frase que você ouve muda tudo aqui dentro do seu coração. Né? Sim. Então, essa é outra coisa que eu sempre falo também. Cuidado. E busquem conhecimento, busquem, né, tipo, aprender um pouco mais um do outro, sobre como Isso. o outro pensa, Isso. sobre como agir em certos Busque momentos da conhecer o vida. seu parceiro, Conhecer sabe? o seu parceiro, Porque se conhecer. é muito importante você orar, sabe, os dois e tal. É crucial para um relacionamento. Mas você também entender o coração do seu parceiro, sabe? Entender o temperamento, entender como que ele pensa, como que ele age. Por exemplo, eu entendi sobre linguagem do amor, né? A minha linguagem do amor não é a mesma linguagem do amor do Catriel. E isso mudou. São coisas que fazem Mudou toda muito. a diferença, né? Eu Muito. também. Qual é a minha? Qual é a sua mesmo? A minha é palavra de afirmação. A Karina que é ligada nessas coisas. A sua é ato de serviço, meu amor. E o meu, Entendeu? A minha é tempo de qualidade. Isso é importante, porque depois que muito você importante, entende algumas amigo. coisas, Você entende. você Por exemplo, compreende eu o gosto que o motivo da Catriel pessoa agir, né? elogia o almoço que eu fiz. Meu amor, tá uma E delícia, eu não falo, né? maravilhoso. E eu não falo, tipo assim, eu não falo naturalmente, eu não falo Aí o que aconteceu nada. esses dias? Que eu falei assim, nossa, isso aqui é o eu te amo do meu marido. Na noite anterior, eu tava passando muito mal, com dor no estômago. Nossa, passando mal e tal. Fui dormir, não tinha remédio lá em casa. Amor, pede. Não, vou pedir não, vou dormir, amanhã vai estar bem. Aí, no outro dia, ele foi na farmácia comprar fralda. Quando eu olho a sacolinha, tá lá, 2 remedinhos de estômago. Tipo estomazil. Uhum. Eu falei, gente, isso aqui é o meu te amo do meu os marido. atos de serviço. Tá vendo? Os atos de É serviço. outra coisa. Ele lembrou. Não, Sim. a Karina, sabe? Isso aqui é o eu te amo. Aí eu fui lá, abracei ele. Então é isso. Então a gente Vai começa conhecendo Exatamente. como a pessoa ela Sabe? demonstra que ama, né? Exatamente. Gente, a palavra de Deus, ela fala que há um cordão de 3 dobras, né? O Senhor, ele é crucial no relacionamento. Total. Ele é a rocha. Jesus é a rocha eterna. Exatamente. E a família, ela precisa ser alicerçada nessa rocha eterna. Não adianta você tentar fugir. Ah, não, o meu relacionamento, meu casamento passa por muitos problemas e está acontecendo isso e aquilo. Resolva. Resolva. Tem pessoas que já se divorciaram, que casaram de novo, sempre falam. O problema só mudou de endereço. É né? exatamente Então, isso. resolvam, sabe? Tragam Jesus para a sua relação, para o seu casamento. Deixe que Jesus restaure seu matrimônio, se ele está abalado. Deixe que ele edifique você, que ele edifique a sua vida. Construa a sua casa, a sua família na rocha, porque a casa que ela é construída na rocha pode vir a tempestade, pode vir o vento, ela não se abala. Amém. Né? Construa, solidifique o seu relacionamento no Senhor. Deixe que ele faça parte desse relacionamento. Exatamente A palavra isso. diz que um relacionamento, um cordão de 3 dobras, Ele não se rompe facilmente. Amém. Né? E é isso que nós queremos deixar de mensagem para você. Que o seu relacionamento seja esse relacionamento, essa casa construída na rocha. Exatamente. Que vocês sejam não só 2, mas 3. Yes. O cordão de 3 dobras, porque as dificuldades vão vir, o dia mal vai vir, mas vocês vão prevalecer e permanecer. Exatamente. Eu queria pedir para que vocês orassem pelas famílias, para que vocês orassem pelos casais e abençoassem essas pessoas que nos ouvem, para que a gente cele esse momento tão incrível desse testemunho, né? E que o mesmo poder que uniu vocês, que restaurou o matrimônio de vocês, também una e restaure Que famílias. alcance essas famílias, né? Em nome de Amém, Jesus. Senhor.
A Karina é sempre a da oração. A irmã da Apesar de ser o intercessão, né? sacerdote da casa, mas ela é espiritual. A irmã Pode da orar, relacionamento. se você quiser. Não, pode ficar você. Amém. Amém, Senhor. Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Obrigada, Pai. Obrigado, Jesus. Senhor, e nós nos conectamos, meu Deus, com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, toque no coração dessas pessoas, dessas famílias, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado porque o Senhor restaurou a nossa casa, a nossa Obrigada, família, Jesus. meu Deus. Muito obrigado porque hoje nossa história é uma história de vitória, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse testemunho, Jesus. Que nós cremos que edificarão muitas vidas, muitas famílias, Senhor. Senhor, e nós profetizamos, Pai, como um casal, como autoridade, Senhor, vida de Deus sobre os lares do Brasil, Pai. Santidade sobre os lares do Brasil, meu Deus. Alegria, meu Deus, em nome de Jesus. Nós profetizamos, meu Deus. Senhor, abençoa cada família, cobre com teu sangue, meu Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo ataque e contra-ataque do inferno contra as famílias, meu Deus. Nós sabemos, meu Deus, o quanto a família é importante para o Senhor, meu Deus. E nós lutamos pelas famílias, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, como um testemunho vivo de tudo aquilo que o Senhor fez e o que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor é o Senhor que faz. Nós cremos que o Senhor pode fazer. Pai, em nome de Jesus, alcança essas famílias, alcança esses corações, essas mentes que estão desistidas, que estão com medo, que estão fraquejados, meu Deus, alcance essas famílias, esses lares, esses filhos, meu Deus, filhos adolescentes que têm sentido mal, que têm sentido que a vida acabou, porque os pais estão nessa situação, meu Deus, alcance, meu Deus, essas famílias, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos vida de Deus sobre cada casa, sobre os 4 cantos desse país, meu Pai, sobre essa cidade, meu Deus. E nós declaramos que a nossa família é do Senhor, que as famílias são do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Obrigada, casal Glória a incrível Deus. e Catriel, abençoado. Karina, muito obrigado. Amém. Pela Foi presença incrível. de vocês. Foi Incrível essa história. Foi uma né? honra Incrível estar conhecer aqui, vocês. viu? Obrigado, Tani. Obrigada, Marcos. Nossa parceira. Obrigada, pessoal, por ter ficado até aí ouvindo essa história incrível. Não deixe de compartilhar, sabe? Seja bênção na vida de alguém e compartilhe essa história desse casal. Novos, mas que já viram muita coisa e Amém. fica aí de aprendizado para nós. Glória a Deus. Toda Amém. honra e toda a glória do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Amém. pessoal. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Tchau.